Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Os Fabulosos X-Men Sempre Fomos. Esse é o último volume da fase X-Men que antecede aquela que é escrita pelo Jonathan Hickman e que está sendo muito esperada pela galera. Essa fase foi publicada aqui no Brasil em 4 encadernados, esse é o quarto, né? E inclusive eu já comentei todos os outros 3, acho que é a primeira vez que eu comento uma fase inteira dos X-Men aqui no canal. Os 2 primeiros encadernados dessa fase de Fabulosos X-Men, eles foram mais fracos. Eles serviram para gerar uma situação que passou a ser desenvolvida em 2 frentes. A primeira delas é na Era do X-Men, que está saindo no Brasil numa série de 6 encadernados. E a outra frente foi desenvolvida em Fabulosos X-Men 3 e 4. Que situação foi essa que foi criada e desenvolvida nessas 2 frentes? Por um lado, né, nós tivemos a suposta morte de um grande número de mutantes, e a maioria dos X-Men, inclusive, num conflito com Nate Grey, aquele personagem que é a versão do Cable que nasceu na Era do Apocalipse e depois veio para o universo principal da Marvel. Esses mutantes, no entanto, não estão mortos. Eles estão numa espécie de utopia criada pelo Nate Grey, pelo X-Men. E essa é uma das frentes, né? Estão numa realidade paralela, vamos colocar assim. A outra frente é a seguinte, né? A situação terrível dos mutantes que permaneceram após essa morte desse grupo enorme de mutantes. Há uma cura mutante rolando, né? Uma vacina, os mutantes são perseguidos. Só que ao mesmo tempo o Ciclope e o Wolverine estão de volta. E eles reúnem um resto aí de mutantes e trazem os X-Men de volta, vivendo talvez aquele que seja seu momento mais terrível, quem sabe até mais difícil do que o do Dia M, em alguns aspectos, para a equipe dos X-Men, talvez não para os mutantes, né? Para os mutantes, depois do Dia M, só sobraram 198 mutantes, né? Mas aqui agora pode até haver mais, mas a situação de perseguição é terrível e não havia X-Men para protegê-los, né? Bom, como eu mencionei, o nível da edição 3 ele é bem melhor do que o das edições 1 e 2, né? Tanto no roteiro quanto nos desenhos. Nessa edição de número 4, há um fechamento digno da fase, mas ela é inferior à edição 3, principalmente nos desenhos. Até porque há uma rotatividade nos desenhistas. A edição 3 foi desenhada pelo Salvador Larroca. Aqui ele é um dos desenhistas. Há o Carlos Gomes, Carlos Villa, Roberto Quinn, David Messina. Há um grupo. Então a qualidade dos desenhos cai, fica errática durante o volume, né? Mas há algo que eu acho que merece ser mencionado, eu vou mostrando aqui os desenhos enquanto eu falo, é que o Matthew Rosenberg, que é o roteirista, ele quis escrever uma história grandiosa. Uma história que realmente soasse como o canto do cisne de uma fase e, ao mesmo tempo, pavimentasse o caminho para quem viesse a assumir o título depois. Ele teve ideias bem boas nessa fase, bem boas mesmo. Esse encadernado número 3 e 4 tem algumas ideias bem legais. Ele usou um grande número de personagens. Ele trabalhou bem o retorno do Ciclope e do Wolverine. Acho que o do Ciclope é até melhor. O do Wolverine ele trabalhou a partir de uma perspectiva mais sutil, o Wolverine um pouco mais à sombra, mas ele ao meu ver, a reintrodução do personagem não ficou devendo, né? Ele criou uma situação tensa para os mutantes e ele trouxe algumas reviravoltas legais na trama. A coisa é perfeita? Bom, minha gente, é claro que não, né? Claro que não. O uso de muitos personagens, em alguns momentos, não ficou legal. Alguns personagens, assim, realmente foram bem mal trabalhados. E eu dou um destaque aqui para o Senhor Sinistro e para o Fanático, assim. São personagens que eu acho que não foram tão bem utilizados. Algumas ideias boas ficaram como que jogadas. A impressão que há aqui é que a coisa foi apressada, ela foi bem apressada, o que faz até sentido, porque a Marvel tinha o interesse de lançar a fase do Jonathan Hickman o mais rápido que ela pudesse. Assim. Dado assim, as ideias colocadas nessa trama, realmente parece que essa fase ganharia se ela fosse maior, de modo a possibilitar o desenvolvimento dos personagens de maneira mais adequada. É claro, minha gente,
que a ampliação da história testaria as habilidades do Matthew Rosenberg. Não é a mesma coisa escrever histórias longas e histórias curtas. Há, por exemplo, escritores que se dão bem escrevendo contos e não se dão bem escrevendo romances. Uma história curta, ela tende a fazer com que o foco fique nas ideias, ou então no desdobramento de uma única ideia. Uma história maior, ela, por exemplo, passa a exigir uma capacidade maior de desenvolvimento dos personagens, que eu não estou dizendo que o Matthew Rosenberg não tem, mas que ele seria desafiado a mostrar, seria um outro contexto. Talvez, se caso ele não tenha, a melhor maneira tenha sido acontecer assim. Mas caso ele tenha, realmente há ideias aqui que mereciam desenvolvimento. Aqui o Matthew Rosenberg mostrou que é criativo, assim. Ele mostrou que ele sabe planejar uma trama, inclusive é um cara que eu acho que vou prestar mais atenção. É um cara que mostrou habilidade que costuma me agradar no roteirista. No caso, assim, desses 4 encadernados, a coisa inclusive melhorou bastante quando ele ficou sozinho no roteiro. Os números 1 e 2 são escritos por uma equipe, né? Ele está na equipe. Quando ele ficou sozinho, a coisa melhorou bastante. E eu acho que isso nem me parece demérito dos outros roteiristas. Os números 1 e 2 realmente me parecem gibi de editor. Aquela coisa, tem uma ideia, tem que chegar lá. Então o editor fala, bom, faz chegar lá. Ele dá a ideia e manda o pessoal executar. Que são histórias que funcionam apenas como um meio para um fim. Vale dizer que essa foi uma fase que teve muitas mortes, não só aquelas supostas mortes lá, mas teve muitas mortes que eu acho que não foram valorizadas. Apenas de uma personagem a morte foi valorizada aqui, de uma só. E num contexto de ressurreições constantes, você vê personagens morrendo assim meio que de graça, gera a impressão de que todo mundo vai voltar, de que todo mundo vai voltar, né? Bom, no final eu vou dar assim um spoiler pequeno, acho que não atrapalha nada a história, mas é um spoiler, né? No final nós temos o retorno dos personagens que estavam na era do X-Men, que estavam naquela realidade paralela. Eles chegam ao final da história, assim, Eles voltaram, a gente já sabia que eles iam voltar, claro, porque eu não acho que é um spoiler. E não diz por que eles voltaram. Inclusive, conforme a trama vai acontecendo aqui, eu pensei, cara, o pessoal vai chegar nessa hora. E chegaram mesmo, né? Mas não se diz por que eles voltaram, né? A gente só sabe que eles chegaram. Ou seja, isso aqui não dá spoiler do final da era do X-Men, porque eles iam voltar, era claro. O que acontece é o seguinte, a era do X-Men tem 6 edições. No site da Panini já saiu o segundo, que é a era do X-Men, a próxima geração. Ao que me parece, a Panini vai lançar a era do X-Men em paralelo aos X-Men do Jonathan Hickman. Não me parece ter grandes problemas. Tipo, o que a gente sabe, o que é importante é que a gente sabe que eles estão de volta e aí o Hickman vai utilizá-los, né? Não me parece ter grandes problemas não. A cronologia dos X-Men estava muito atrasada e a Panini fez aí um esforço lançando encadernados para dar uma acelerada. Bom, é claro, minha gente, que isso é o plano antes dessa pandemia de coronavírus, né? Agora a gente não sabe como a coisa vai ficar, com certeza, tá tudo sendo afetado e não seriam os quadrinhos que ficariam de fora disso, né? Vamos esperar aí para ver, a gente espera que seja da melhor maneira possível, e eu digo isso nem só e nem principalmente para os quadrinhos, né, mas para as pessoas, para o nosso país. Mas é isso, né? Meus comentários sobre esse quadrinho são esses. Eu agradeço você por ter visto o vídeo, né? X-Men tem sido bastante comentado por aqui recentemente. Eu peço teu joinha, te convido a compartilhar o vídeo se você achou ele legal, a se inscrever no canal, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Para agora não, lembra do link da Amazon, que eu deixo em todos os meus vídeos. Caso você vá fazer uma compra entrando por esse link, precisa demais o canal. Paro então agora sim. Um abração e até o próximo vídeo.